Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e a nossa aula de hoje é sobre uma revisão dos conteúdos do nono ano do ano passado, de 2022 no caso. Então vamos lá. Então na nossa aula de hoje nós vamos revisar um pouco sobre globalização e alguns outros conteúdos que nós estudamos ao longo do ano passado. Então, globalização, vale ressaltar que ela é essa atual interação que existe no mundo hoje. A interação entre pessoas de diferentes países, essa diminuição de tempo para conhecer outros lugares, essa facilidade que você tem de ir para outros lugares e também no meio informacional que você tem de conhecer, de saber o que acontece no mundo em poucos instantes, justamente por esse fluxo informacional que existe hoje. Ao longo da história, diferentes povos entraram em contato entre si, isso graças a diferentes meios de transporte e comunicação que existiam na época. E isso permitiu justamente um intercâmbio cultural, que seria justamente o contato com diferentes tradições, diferentes línguas e diferentes religiões, e isso vai ser justamente a globalização. Atualmente a globalização ela vai ser mais intensa justamente porque ela vai ser o resultado desse fenômeno de interação junto com a revolução tecnológica. Então, essa terceira revolução tecnológica, como conhecemos o mundo atual, é justamente o que vai permitir que haja essa interação entre diferentes pessoas, essa interação entre diferentes culturas de forma mais intensa. E um outro ponto muito importante, uma outra marca muito interessante desse processo de globalização é justamente as inovações tecnológicas correspondem, por exemplo, à aceleração e à difusão de informações. Então, ela vai ser muito importante nessa questão de conteúdos informacionais, de técnicas de informações. E essa revolução tecnológica, ela vai se intensificar ainda mais após ali a Segunda Guerra Mundial e posteriormente depois da Guerra Fria, que foi entre os Estados Unidos e a União Soviética, que um marco muito importante dessa Guerra Fria foi justamente a corrida tecnológica. Então, de acordo com isso, essa Guerra Fria ela vai possibilitar bastante o aumento na tecnologia, uma melhoria significativa na tecnologia, tanto que hoje, e consequentemente na comunicação, tanto que hoje a comunicação ela acontece em tempo real, por exemplo, em internet via satélite ou fibra ótica. Então o mundo todo está conectado. Essa corrida tecnológica, as informações elas passaram a ter um papel fundamental nas relações entre as pessoas e também na produção de conhecimento. E também após essa corrida tecnológica, algumas áreas também foram se desenvolvendo bastante, como por exemplo a robótica, a biotecnologia, a microinformática e também a nanotecnologia, que são realidades muito presentes no mundo de hoje. E um outro ponto muito importante na globalização vem ser justamente a questão do transporte de mercadoria e de pessoas, essa melhoria no transporte. Então, por exemplo, aliados a essa revolução de sistemas de comunicação, por exemplo, os transportes eles também chegaram e permitiram a ocorrência daquilo que se chamou a compressão do tempo e do espaço. Isso porque, com o avanço na tecnologia, muito se investiu nas questões de transporte. Tanto que, por exemplo, ali até a década de 1950, até 1970 mais ou menos, os transportes eram algo extremamente difíceis. Então, um voo que, por exemplo, demorava 12 horas ou até 3 dias o seu deslocamento para alguns lugares, hoje você consegue fazer em um tempo muito menor. Por exemplo, algumas viagens internacionais, que eram principalmente por meio do mar, demoravam cerca de 3 meses, ou até 4 meses. Hoje em dia você consegue ir para outro lugar, outro país, em apenas 12 horas através do transporte aéreo. Então a globalização ela também vai permitir essa melhoria no transporte, essa facilidade no transporte de pessoas. E por fim, a última característica da globalização que eu quero citar para vocês hoje é justamente sobre a sociedade do consumo, o consumismo. Ele vai ser uma marca histórica da globalização, isso porque o consumismo ele vai ser um dos principais fatores da globalização. Isso porque você consegue consumir produtos
que são fabricados em outros lugares. Então, essa questão das multinacionais, das transnacionais, que são empresas de alguns países que se instalam em outros, por exemplo, nós temos a presença, um exemplo muito clássico que você pode ter dessa questão de consumo é justamente os celulares. Por exemplo, a maioria dos celulares são de marcas de outros países, mas que são vendidos em determinadas quantidades de outros países, como por exemplo Samsung, Xiaomi, iPhone também, que você vê muito sendo utilizado, são marcas que são fabricadas em outros países, porém são consumidas em determinados outros países. Um outro exemplo também no ramo alimentício, nós temos, por exemplo, a Coca-Cola, que é uma marca que não é brasileira, mas que é muito consumida aqui. E isso vai se dar justamente pela globalização, por esse intercâmbio de culturas que vai possibilitar essa utilização e essa ocorrência do consumo. Um outro ponto importante que vale a pena relembrar é justamente sobre o neocolonialismo. E o neocolonialismo, ele foi um ciclo imperialista que ocorreu ali por volta do século XIX, século XX, envolvendo países europeus, que foi um processo que levou países europeus a, por exemplo, ocuparem outros países ali na África e na Ásia, os transformando em seus territórios e em suas colônias, principalmente para obter vantagens e também para se apropriar de suas matérias-primas e também de suas riquezas naturais. E essas ocupações dos países europeus ali nos territórios africanos e asiáticos vai se dar justamente ali após a Conferência de Berlim, que foi onde eles decidiram que deveriam partir para uma missão principalmente uma missão civilizatória. Então, para os europeus, esse neocolonialismo ele vai ser muito motivado também por teorias racistas, como por exemplo o darwinismo social. Então, para essa teoria, o povo branco europeu eles tinham a missão de civilizar os outros lugares não civilizados, como a África e a Ásia, ou seja, seriam povos inferiores e era a missão dos europeus levar civilização, levar ordem para esses lugares. E após o início das ocupações dos europeus nos continentes africanos, ali principalmente, eles encontraram uma forte resistência das pessoas que habitavam nesses países. Mas devido ao fator de não possuírem um grande poderio militar como os europeus possuíam, então rapidamente eles foram derrotados e não tiveram mais como resistir. Então, devido a isso, ali até meados do século XX, muitos países africanos e asiáticos, eles eram colonizados ainda por países europeus, como por exemplo a Austrália era colonizada, o país asiático era colonizada pela Inglaterra, países também como diversos outros países ali do continente africano eram colonizados por países europeus como a Inglaterra, como a França e uma determinada também a Bélgica e uma determinada quantidade de países que justamente utilizavam desse neocolonialismo, do seu poder militar e das suas influências para se apropriar das riquezas dos países africanos e asiáticos. Essa foi a nossa aula sobre a revisão dos conteúdos do 9º ano de 2022 e espero aí que vocês tenham gostado, que tenha conseguido relembrar um pouco sobre aquilo que nós trabalhamos. Mas antes de sair, eu peço aí que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal e também que ative o sininho das notificações. Até a próxima!